Olá pessoal, agora nós vamos começar a estudar finalmente o que nós chamamos de ecologia. Vamos poder estudar e compreender melhor como é que se passam e se processam todos os fenômenos biológicos. É a grande integração da biologia. Eu até acho que é o momento máximo real. Como é que a gente vai poder dirigir um carro? Por exemplo, uma Ferrari. Qual é o homem que não gosta de uma Ferrari? Qual é o homem que não gostaria de dirigir uma Ferrari? Com relação às mulheres, sei lá, vamos usar um outro comparativo, né? Dirigir carro talvez não seja forte. Vamos usar um guarda-roupa, enfim, o vestuário. A mulher gosta de sapatos, gosta de vestido, gosta de maquiagem, enfim. Então, homens, como é que vocês vão poder usufruir o máximo de um carro, de uma Ferrari, se vocês não conhecem todo o potencial, todo o motor, toda a engrenagem, enfim, toda a parte técnica deste carro? Você jamais vai conseguir usufruir e retirar todo o potencial desse carro se você não conhece esse carro a fundo. Da mesma forma vocês, gurias, se vocês querem se vestir bem e estarem sempre na moda, sempre fashions, o que você tem que fazer? Você tem que ter um conhecimento profundo da moda, do tecido, de que tipo de sapato combina com que tipo de bolsa combina com que tipo de roupa, vestido, a maquiagem está toda em harmonia. Então, vocês, gurias, têm que ter também um conhecimento profundo de moda para estar sempre numa boa aparência. Com relação à natureza, a biologia é a mesma coisa. Se você quer viver realmente bem, se você quer usufruir e retirar o máximo que a natureza tem a oferecer, você tem que conhecer a natureza a fundo. E para isso é que nós estudamos ecologia. A integração, o momento máximo dos reinos, todos eles em confluência, todos eles interagindo. E é justamente isso que nós vamos estudar. Com relação à organização biológica, nós já estudamos o quê? Nós vimos que a bioquímica ela se organiza em membranas e as membranas formam organelas, formam células. Essas células, todas organizadas, formam tecidos. Os tecidos todos organizados formam órgãos. Os órgãos organizados formam sistemas. Os sistemas organizados formam um corpo. É justamente a partir daí, da pluralidade dos corpos, no caso de um ser, de uma espécie, é que a ecologia começa o seu estudo. Mas antes de falar disso, vamos ter que compreender como é que o ambiente influencia os seres vivos. Existem dois fatores que nós consideramos na ecologia. Os fatores ditos fatores abióticos. Os fatores abióticos são todos aqueles fatores que independem da presença do ser vivo. São os raios, as chuvas, os ventos, enfim, todos esses fatores que independem ou não da presença de um ser vivo nesse local. O outro, os ditos fatores bióticos. Os fatores bióticos dependem necessariamente da presença de um ser vivo e é provocado por esse ser vivo. Toda vez que eu vejo um vídeo de natureza, eu sempre me emociono muito. Na real, a natureza sempre nos proporciona cenas lindíssimas. E que eu tenho certeza que na sua cidade também existem. Na minha cidade, em Porto Alegre, todo final de tarde existe o pôr do sol do gasômetro, onde a natureza nos proporciona um belo espetáculo. Mas vamos entender um pouco mais desse sistema todo. Um corpo, uma espécie, no seu conjunto plural, forma uma população. Nós aqui no estúdio temos o Batata, que não é um vegetal, que é um ser vivo, um humano, né, um Homo sapiens, e o Paulo, que também é um Homo sapiens, até onde eu saiba. Bom, eu sou Homo sapiens, e nós três aqui nessa sala formamos uma população de três. Então, um plural de espécie significa população. Bom, até onde eu sei, o Batata tem caspas na sua cabeça. O Paulo também tem. E eles também cultivam algumas espécies de fungo pelos seus corpos. Neste caso, todos nós aqui nessa sala formamos uma comunidade. O que é a comunidade? É a interação de várias espécies. Então nós temos espécies de fungos, espécies de ácaros, espécies Homo sapiens, interagindo interagindo nessa sala, que passa a ser o nosso ecossistema. Bom, vamos passar então
para o plural do ecossistema. Um conjunto de ecossistemas formam um bioma. Então, olha só, vamos recapitular um pouquinho. Um conjunto de elementos de mesma espécie forma uma população. Exemplo, uma população de homens, Homo sapiens. Um conjunto de várias espécies, Homo sapiens, fungos, plantas, enfim, um conjunto de várias populações forma uma comunidade. Um conjunto de comunidades forma um ecossistema. E um conjunto de ecossistemas forma um bioma. No quadro, nós temos o exemplo do bioma muito específico chamado Pantanal, que nós encontramos no nosso Brasil querido. Então, um bioma, gente, se faz com um conjunto de fatores abióticos, temperatura, ventos, chuvas, enfim, esses fatores que não dependem de seres vivos, juntamente com os fatores bióticos que dependem essencialmente dos seres vivos. Vamos agora às ruas fazer uma enquete e perguntar para as pessoas: afinal de contas, da onde vem a energia da Terra? Fala aí! Sabe de onde vem a energia da Terra? Acho que do núcleo da Terra. Do núcleo? Creio eu que do Sol. Do Sol? Também do Sol. E tá dando uma discordância. Ele discorda de tudo mesmo. Peraí, vem do Sol ou vem do Sol. núcleo? Do núcleo. Do Sol? Sol. Ou núcleo? Núcleo. Sol. Do Sol. Ah, do Sol? Do Sol? Do núcleo? Do núcleo, frente. Do Sol ou do núcleo? Ah, depende da energia. Do Sol. Do Sol? Concorda com ele? Ah, acho que não, hein? Ah, se você acha que não, tem que ver de onde ela vem. Então. Não, ela pode vir, sei lá, da água, então. Da água? Peraí, do Sol ou da água? Do Sol. Do Sol. Dos planetas. Pois muito bem. A energia necessária para eu estar vivo nesse momento, para os nossos amigos câmaras estarem vivos nesse momento, para você estar me enxergando nesse momento, para você estudar, para você namorar, para as plantas crescerem, para os bichinhos reproduzirem, para as bactérias te encherem de doenças, toda essa energia vem de algum lugar. E da onde vem a energia que move o planeta Terra? A energia que move o planeta Terra vem do astro-rei. E o astro-rei, gente, não é o Roberto Carlos neste caso. Tá certo que ele é um astro-rei, mas o Sol, sim, é o astro-rei que é responsável por iluminar literalmente a Terra com a sua energia. A energia e toda a energia do planeta Terra, ela vem do Sol. E ela é fixada aqui no planeta Terra através dos seres fotossintéticos. Não só das plantas, mas também das algas cianofícias e também através dos protozoários fotossintetizantes. Então nós temos três elementos que fazem a fixação da energia da Terra, a transformação da energia luminosa em energia química através da fotossíntese, que são as bactérias, as algas azuis, os protozoários, as eugenofitas, as pirofitas e as crisofitas e todos os nossos amigos vegetais. Muito bem, vocês podem observar no esquema que o Sol aparece como fonte de energia da Terra. E ele só pode ser capturada, a sua energia só pode ser capturada pelos seres fotossintetizantes. No caso do exemplo, o capim, uma gramínea. O capim vai passar sua energia para os outros níveis tróficos, ou seja, para o consumidor primário e para o consumidor secundário, através da alimentação desses animais. Então, o consumidor primário, do exemplo do gafanhoto, ele não é autótrofo, ele não é capaz de produzir o seu próprio alimento. Logo, ele tem que roubar o alimento de quem produz o seu próprio alimento. No caso, o capim. Então, o consumidor primário rouba a energia do produtor e o consumidor secundário, no caso um carnívoro, rouba a energia do nosso herbívoro, que rouba a energia do capim. Eu acho que deu para entender bem direitinho o esquema, né? O fato é que quando qualquer um deles morre, eles entram em processo de decomposição, sendo então decompostos por bactérias e fungos que fazem, às vezes, dos agentes decompositores. Vamos dar uma revisada então. O Sol como energia primaz é fixada na Terra através da fotossíntese e passada para os outros níveis tróficos através da alimentação. Uma vez que cada um deles, tanto o capim, quanto o gafanhoto, quanto os pássaros, morrem, eles entram em processo de decomposição, passando essa energia para as bactérias e para os fungos. Uma vez desperdiçada essa energia, ela não volta mais para o ecossistema.
Por isso nós falamos que a energia ela é acíclica. Ou seja, eu, no momento que consumo uma carne e estou gastando essa energia para me locomover, para falar, para pensar, para exercer um raciocínio lógico aqui, para manter minha temperatura, para fazer minha digestão, enfim, para me manter vivo, eu estou gastando essa energia que se dissipa no ambiente e que nunca mais volta. A energia, ela só vai voltar de novo no ecossistema, tudo de novo. Fixação através da fotossíntese pelas plantas e a passagem dessa energia de novo para os outros níveis tróficos através da alimentação. A matéria não. Carbono, nitrogênio, oxigênio, esses elementos, eles não são acíclicos, eles são cíclicos e exercem aquela máxima que nós já estamos acostumados a falar. Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Na natureza nada se cria, tudo se recicla. Eu sempre faço uma brincadeira com os meus alunos. É possível que um dia a gente possa comer o nosso próprio cachorro. Comer, o que eu digo, se alimentar. Mas olha só qual é a lógica. O meu cachorro está vivo e ele morre, por mortes naturais. E o que acontece? O cachorro ele é enterrado e acaba se decompondo no solo. Quem é que vai fazer uso agora do carbono que estava no cachorro? As plantas. As plantas vão absorver o carbono e vão fazer com que o carbono passe a ser parte do seu corpo. No momento em que essa planta passa a ser um alface, e eu estou com fome e eu enterrei o meu cachorro na minha horta, se eu comer a alface que está com o carbono do meu cachorro, eu vou passar a ter o carbono que estava no meu cachorro, que passou para a alface e que agora faz parte do meu corpo. E se eu um dia for morrer e for enterrado, sei lá, uma vaca pode comer. Uma vaca pode me comer. No bom sentido, ou seja, ela pode adquirir os carbonos que um dia fizeram parte do meu corpo. Então, o carbono que um dia estava no meu cachorro, que passou para a minha alface, que passou para o meu corpo, que foi decomposta pelo ambiente, pode ser consumida muito bem por um boi, que comeu o capim que absorveu o meu carbono. Essa explicação parece um pouco confusa, mas eu tenho certeza que você aí conseguiu entender. Então, a energia é acíclica, uma vez que ela se desperdiça, ela não volta mais. E a matéria é cíclica, ela está o tempo inteiro se renovando e voltando a fazer parte do ecossistema. Nós podemos representar os ecossistemas em gráficos. Essa relação de quem come quem na natureza, quem é produtor, quem é consumidor secundário, primário, e qual é a importância que eles têm no ambiente. Para isso, nós usamos as pirâmides ecológicas. Nós temos a primeira pirâmide ecológica que representa apenas números, as pirâmides ecológicas de números. No caso do nosso quadro aqui, ó, nós temos uma pirâmide normal, onde na base, ou seja, nos produtores, nos seres fotossintéticos, nós temos os pés de alfafa. 10.000 pés de alfafa alimentam 10 bezerros, que são os consumidores primários e que são herbívoros, que por sua vez sustentam um nível acima dos homens. 5 homens, no caso, consumidores secundários. Os homens, nessa vez aqui, ó, fazem as vezes de carnívoro. Mas poderia ser muito bem onívoro, até porque o homem é um onívoro. Só que um detalhe, gente. Os onívoros, por poderem comer tanto vegetais quanto carnes, eles podem ocupar diferentes localizações nessa pirâmide alimentar. Ou seja, nós podemos encontrar o homem como sendo um consumidor primário ou como um consumidor secundário. Essa pirâmide de números ela também pode ser invertida, como vocês conseguem ver aqui embaixo. No caso, uma árvore, ou seja, um produtor, sustenta 5 macacos, que por sua vez sustentam 200 piolhos. Um outro tipo de representação que nós temos aqui é a pirâmide ecológica de biomassa. Muito bem, na biomassa o que está contando é literalmente o peso da matéria viva. Então na base nós temos o quê? Nós temos 10.000 quilos de feno, produtores, seres fotossintetizantes. No nível acima nós temos 500 quilogramas de gado, que são sustentados justamente pelos 10.000 quilos de feno. No caso, o gado como sendo um herbívoro consumidor primário. E acima nós temos 100 quilos de homem sendo sustentado pelos 500 quilos de gado. O homem faz as vezes agora do consumidor secundário. Muito bem, existe uma certa lógica de o peso maior sustentar um peso menor dessa pirâmide. Mas essa pirâmide ela pode ser invertida. Olha só o que nós temos aqui, ó. Nós temos 10 quilos de algas, como sendo produtores, sustentando 200 quilos de peixes, que são os consumidores primários, sustentando 400 quilos de tubarão, que são consumidores secundários. Vocês podem estar se perguntando o seguinte: como é que 10 quilos de algas podem sustentar 400 quilos de tubarão?
O conceito que nós temos que ter em mente agora é o do potencial biótico. O que é o potencial biótico? É a capacidade que os seres vivos têm de se multiplicarem de forma rápida, de conseguirem adquirir bastante energia nesse processo e de poderem se renovar de uma maneira constante no ambiente. Percebam que as algas são seres que têm uma rápida reprodução no ambiente e que, por serem fotossintéticas, elas captam diretamente a energia do Sol. Logo, as algas, além de estarem se renovando de uma maneira muito rápida, elas também são as primeiras a captar a energia do Sol. A energia ela está muito concentrada aqui nas algas. Então percebam que à medida que o peixe vai tirando de um lado, vai consumindo de um lado, ela vai quase que instantaneamente se reproduzindo e se repondo no meio ambiente, de modo a não acabar. Da mesma forma, os peixes em relação ao tubarão. Gente, uma baleia ela tem um baixíssimo potencial biótico. A capacidade de reposição dela no ambiente é extremamente lenta. Gente, uma gestação de baleia dura meses, para gerar apenas um filhote que depois de anos vai se tornar adulto. Com as algas não. As algas o tempo inteiro estão fazendo reprodução, tanto sexuada quanto assexuada, de maneira intensa. Ou seja, elas renovam de uma maneira muito rápida no ambiente. Ao passo que as baleias, com um baixo potencial biótico, não. Elas se renovam e se repõem de uma maneira muito lenta. Além de que a baleia, por estar no topo da cadeia alimentar, também tem um baixo nível energético contido no seu corpo. Vamos ver agora a pirâmide energética. A pirâmide energética marca justamente a quantidade de energia que existe no ambiente. E ela, gente, é quem faz o diagnóstico mais preciso de como anda este ambiente. A pirâmide energética é sempre medida em quilocalorias. E a base dela, obviamente, ainda temos os produtores, os consumidores primários vindo logo depois, os consumidores secundários vindo no terceiro nível. Gente, percebam que eu estou falando aqui de níveis tróficos. Na base eu tenho um nível trófico, no meu segundo degrau eu tenho um outro nível trófico, no meu terceiro degrau eu tenho um outro nível trófico. À medida que eu vou subindo o meu nível trófico através do consumo, da alimentação de cada ser, eu vou desperdiçando energia porque este ser precisa utilizar um pouco dessa energia. Ou seja, se aqui eu tenho uma planta, essa planta precisa ter energia para si, para ela crescer, para ela se multiplicar, enfim, para ela manter o seu metabolismo. Logo, a quantidade de energia que vai passar para o segundo nível é naturalmente menor. Se eu tenho um boi como um consumidor primário, que comeu os produtores, o que vai acontecer? O boi vai andar, o boi vai ter que desperdiçar energia na sua temperatura, no seu metabolismo, na sua reprodução, e ele necessariamente também vai acabar desperdiçando energia. Logo, a energia que nós, homens, vamos obter de um boi, não é a quantidade de energia que um boi obteve de uma planta. Ou seja, sempre na base de uma pirâmide energética, nós temos um número maior de energia do que no seu topo. A energia, como eu falei para vocês, ela é acíclica. Ela vai se desperdiçando à medida que nós subimos o nosso nível trófico na nossa pirâmide. Agora a resposta de como é possível que haja uma pirâmide de número e uma pirâmide de biomassa invertida, gente. A pirâmide de número não é uma pirâmide eficiente para nós medirmos como anda um ambiente. Ela apenas mede a quantidade de exemplares de uma espécie que estão presentes nele. Percebam que essa pirâmide ela fica de pé porque a árvore é um produtor e a árvore tem mais energia do que os 5 macacos. É como se eu tivesse uma pirâmide energética embutida, mascarada na minha pirâmide de números. Da mesma forma, nós também temos uma pirâmide energética mascarada na minha pirâmide de biomassa. Logo, os meus 10 quilos de algas têm mais energia do que os meus 200 quilos de peixe, que tem mais energia nos meus 400 quilos de tubarão. E dessa forma, essas duas pirâmides, tanto a de número quanto a de biomassa, conseguem se manter de pé, mesmo invertidas. As cadeias alimentares são justamente a passagem de energia de um nível trófico para outro. E para isso nós vamos ver um pequeno vídeo. Eu tenho certeza que vocês vão ter algum tipo de sentimento com relação às imagens brutais que vocês vão ver agora.
Eu tenho certeza que você que acabou de ver esses vídeos tomou algum partido. O coelhinho fofinho, a gazela indefesa e o leão, o guepardo, assassinos. Por que ele está fazendo isso? Por que ele está fazendo isso? Muito bem, mas tudo na natureza tem um fundamento, gente. Eles não são mau caráter, eles não são pessoas do mal, não são pessoas de má índole, nada disso. Gente, eles estão simplesmente se alimentando. Se não fosse por esse processo que para nós pode parecer muito bruto, eles iriam certamente morrer. Tudo na natureza tem um sentido, tudo tem um fundamento. Então, se o leão ataca a gazela, se o lobo ataca o coelhinho, enfim, se essas mortes acontecem, é porque realmente existe a necessidade, a lei da natureza. E é dessa forma que a energia passa de um nível trófico para outro. Essas são as nossas cadeias alimentares. Vejam agora o esquema no seu vídeo. Nós temos a representação de um peixe maior comendo outro peixe, que está comendo outro peixe, e assim por diante. Gente, Darwin, o mais adaptado sobrevive, a lei do mais forte. Enfim, isso nós temos que ter em mente sempre. No outro esquema, nós temos aqui a representação de um produtor, no caso uma planta, um vegetal, sendo consumido por um herbívoro, no caso o coelho, que é consumido por um lobo. As setas apontam o fluxo da energia. Já neste último esquema, nós vemos como as plantas aquáticas de fundo sendo consumidas por caramujos, que são consumidas por lambaris, que são consumidas por peixes maiores e que são finalmente consumidas pelas gaivotas, pelas aves que estão na margem deste rio. Bom, gente, mas obviamente as algas não são só consumidas pelos caramujos, que não são só consumidas pelos lambaris, que não são só consumidas pelos peixes maiores e assim por diante. Outros animais podem interferir nessa cadeia alimentar, formando sistemas mais complexos, que nós chamamos de teias alimentares, que você está vendo neste momento no seu vídeo. Como vocês podem perceber no esquema, as teias alimentares são realmente muito mais complexas, com outras espécies interferindo nessa cadeia única, formando então verdadeiras teias de transmissão, tanto de matéria quanto de energia para o ecossistema. Por favor, gente, não esqueçam que o ecossistema não é só formado por bichinhos de floresta. Não, é a interação de todos os 5 reinos da natureza. O reino monera, o reino protista, o reino fungi, o reino vegetal e o reino animal. Toda essa integração forma o local aonde o bicho vive, que nós chamamos de habitat. Essas cenas que vocês acabaram de ver representam o habitat, no caso, as savanas. E nas savanas vivem muitos animais. E todos esses animais cumprem uma função nesse ambiente, o que nós chamamos nicho ecológico. O nicho ecológico podemos comparar como sendo a profissão deste animal neste local chamado habitat. Atenção para o seguinte, nunca 2 animais num mesmo habitat podem ter o mesmo nicho ecológico. Senão, eles competem de forma direta, até que um entre em processo de extinção ou reduza muito a sua capacidade potencial nesse mesmo ambiente. Só para exemplificar, se nós tivéssemos 2 tipos de felinos, exemplo, guepardos e leões, tendo os mesmos tipos de atitude no mesmo ambiente, eles certamente iriam disputar o mesmo alimento, os mesmos territórios, enfim, iam ter que brigar, iam ter que competir pelo seu estabelecimento no ambiente. Ou seja, nós só teremos nichos ecológicos diferentes no mesmo habitat. 2 animais podem ter o mesmo nicho ecológico se ocuparem habitats diferentes. Ou seja, um guepardo
pode ter o mesmo tipo de atitude de um leopardo, só que em outro local. No caso, o guepardo na África e o leopardo na Índia. Nesse caso, os dois não se encontram e não existe, então, essa colisão de interesses. Repassando, habitat, o local, e nicho ecológico, a função que esse animal desempenha no mesmo ambiente. Sempre ressaltando que dois animais no mesmo habitat não podem ter o mesmo nicho ecológico. E agora, as nossas dicas de estudo. Seria muito legal para os seus estudos você poder sair de casa, sair do seu apartamento e dar uma boa olhada na natureza que está na sua volta. Você pode fazer isso observando vários documentários que são distribuídos por aí. Muito bem, é bom sempre estar embasado com relação aos conceitos que estão inseridos neste ambiente que você foi visitar. Sempre contextualizando. Gente, é sempre importante ter o contato com a natureza para que a gente possa entendê-la de forma mais adequada. Não é mesmo? Ok, gente. No mais era isso e muito bons estudos. O tema da aula de hoje foi ecologia. As interações abióticas e bióticas que compõem o meio ambiente. Conversamos sobre a organização da vida. E de como essa organização se dá, desde a espécie até o bioma. Estudamos as pirâmides ecológicas. A transmissão de matéria e energia no famoso quem come quem. Bons estudos! Estudar ecologia para mim é o máximo. Era o momento que eu tinha no meu segundo grau, me lembro muito bem, que a gente tinha de poder conversar sobre o ambiente e poder curtir o meio ambiente. Então, a minha sugestão é essa, que tu aproveite esse momento e leve os alunos para conhecer um lugar fora do ambiente do colégio. Leve para um parque, para o zoológico, para o jardim botânico e faça com que eles tenham realmente esse contato com o ambiente. Dessa forma, eu tenho certeza que eles vão poder despertar muito mais para o assunto do que simplesmente ver o assunto no livro. É isso aí, gente. Obrigado.